Você já se perguntou por que o maior império da história desapareceu? Por séculos, Roma foi o coração que bombeava poder, cultura e riqueza para o mundo conhecido. De um pequeno vilarejo às margens do Tibre, nasceu um império que se estendia por 3 continentes, moldando leis, idiomas e costumes que ainda vivem entre nós. Mas toda a grandeza carrega em si a semente da queda. Como um colosso de mármore, o Império Romano começou a rachar, lentamente, até ruir por completo. Seria a corrupção interna, as invasões bárbaras, a religião ou simplesmente o peso de sua própria grandiosidade? A queda de Roma não foi um evento isolado, mas um longo processo de decadência. Políticos corruptos, crises econômicas e guerras incessantes corroeram o que antes parecia indestrutível. As legiões que outrora conquistaram o mundo agora defendiam fronteiras em ruínas, e o povo romano, cansado e dividido, assistia ao colapso de sua glória. Este vídeo é uma viagem pelos séculos finais de Roma, um mergulho em traições, transformações e tragédias que revelam como o império que ensinou o mundo a governar acabou sendo engolido pela própria história. Parte 1. As primeiras fissuras do Colosso. O auge do Império Romano foi também o início de sua lenta destruição. Após o reinado de Augusto, Roma se tornou um gigante difícil de controlar. As fronteiras se estendiam do deserto do Saara às florestas da Germânia, exigindo exércitos imensos e recursos quase infinitos. Manter esse colosso era caro. Governadores provinciais desviavam impostos, e o ouro fluía mais para os bolsos da elite do que para os cofres do Estado. O império, que havia sido forjado na disciplina e na eficiência, começou a se perder em meio à própria burocracia e à corrupção que corroía suas bases. Com o tempo, o Senado se tornou uma sombra de si mesmo, e os imperadores passaram a governar com poder absoluto. As sucessões imperiais frequentemente terminavam em conspirações, assassinatos e guerras civis. Cada general vitorioso via em si um novo César, e Roma, dividida entre ambições pessoais, enfraquecia por dentro. Enquanto isso, o exército, outrora símbolo da glória romana, tornava-se um palco de disputas políticas. Lealdades eram compradas com moedas e promessas, e não mais com ideais de honra ou patriotismo. A economia, base de toda a potência, começou a ceder. O império dependia cada vez mais de conquistas para sustentar seu luxo e suas legiões. Quando as campanhas expansionistas cessaram, o ouro deixou de entrar, mas as despesas continuaram crescendo. O governo respondeu cunhando mais moedas, o que gerou inflação e perda de valor. As províncias começaram a sofrer com a fome e a insegurança, e o comércio, que antes unia o Mediterrâneo, começou a estagnar. Roma vivia um colapso silencioso, um império rico em aparência, mas falido em essência. Além disso, o descontentamento social crescia, a desigualdade era brutal. Enquanto os senadores banqueteavam em mármore, o povo enfrentava miséria e fome nas ruas. Para manter o controle, os imperadores recorreram ao velho truque do pão e circo, distraindo as massas com espetáculos e comida gratuita. Mas a ilusão não duraria. Por trás dos aplausos no Coliseu, Roma já exibia as rachaduras de uma civilização que havia esquecido seus próprios valores. O império ainda se erguia, mas suas fundações estavam prestes a ruir. Parte 2. A divisão e o inimigo às portas. No século III, Roma já não era uma só. As pressões externas e internas obrigaram o imperador Diocleciano a dividir o império em 2 partes: o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com sede em Bizâncio, mais tarde chamada Constantinopla. A ideia era facilitar a administração e conter as ameaças bárbaras que vinham do norte. Mas, em vez de fortalecer o império, essa divisão plantou a semente de sua fragmentação. O Oriente, mais rico e estável, prosperou. O Ocidente, mais rural e vulnerável, caminhou para a ruína. As invasões bárbaras tornaram-se cada vez mais frequentes. Povos como visigodos, vândalos e hunos avançavam sobre as fronteiras romanas, aproveitando-se do enfraquecimento militar. As legiões, já reduzidas e mal pagas, não conseguiam conter o avanço. Em 410, o inimaginável aconteceu. Roma foi saqueada pelos visigodos de Alarico. Pela primeira vez em 800 anos, a cidade eterna foi profanada. O choque foi espiritual e político. Muitos romanos acreditaram que os deuses haviam abandonado sua cidade. Enquanto o Ocidente desmoronava, o Oriente se consolidava. Constantinopla florescia como novo centro do poder romano, protegida por muralhas quase impenetráveis e uma posição estratégica entre a Ásia e a Europa. Lá, o cristianismo ganhou força e moldou a nova identidade do Império Oriental. Já no Ocidente, as antigas instituições romanas perderam força. Os reis bárbaros começaram a se misturar com a aristocracia local,
e os antigos cidadãos romanos passaram a viver sob leis e costumes estrangeiros. Roma deixava de ser um império, tornava-se uma lembrança. A religião também transformou o coração do poder. Desde que Constantino legalizou o cristianismo e o converteu em religião oficial, o poder espiritual começou a rivalizar com o poder político. Os templos antigos foram substituídos por igrejas, e o imperador deixou de ser visto como divino. Essa mudança cultural profunda unificou o povo, mas também diluiu a antiga identidade romana. O império que havia sido erguido sobre o culto aos deuses, agora se ajoelhava diante de um novo símbolo, a cruz. Se você quiser entender melhor as origens desse império e a ascensão de um de seus maiores líderes, assista depois deste vídeo ao nosso episódio sobre Júlio César, já disponível aqui no canal, e aprofunde-se nas raízes da grandeza e da queda de Roma. Parte 3. O último suspiro do Ocidente. O século V marcou o fim de uma era. O Império Romano do Ocidente estava reduzido a fragmentos, sustentado mais pela memória de sua glória do que por seu poder real. As fronteiras, antes firmes e protegidas, se dissolveram sob o peso de invasões contínuas. Povos como os vândalos, ostrogodos e suevos atravessaram o território romano, saqueando cidades e estabelecendo seus próprios reinos. Em meio ao caos, o Estado romano já não tinha recursos para pagar soldados, manter estradas ou proteger a população. Roma, outrora senhora do mundo, tornara-se uma cidade cansada e vulnerável. Em 455 d.C., o horror se repetiu. Os vândalos invadiram Roma e levaram o que restava de suas riquezas. O saque foi brutal e simbólico. O império havia perdido não só seu ouro, mas também sua autoridade. Sem exércitos leais, sem economia e sem fé na própria sobrevivência, o poder romano evaporou. Governadores locais passaram a agir como reis, e a lealdade ao imperador foi substituída por alianças regionais. O sonho de unidade se desfez em pedaços, e cada província seguiu seu próprio destino, dando origem ao mosaico de reinos que moldaria a Europa medieval. O golpe final veio em 476 d.C., quando Rômulo Augustulo, o último imperador do Ocidente, foi deposto pelo chefe bárbaro Odoacro. A coroa imperial foi enviada a Constantinopla, simbolizando o fim do Império Romano do Ocidente. O que restava era o Império do Oriente, o bizantino, que sobreviveria por mais de 1000 anos, preservando parte do legado romano. No entanto, o Ocidente mergulhou em um período de escuridão e transformação. A antiguidade chegava ao fim e uma nova era nascia, a Idade Média. Apesar da queda, Roma nunca desapareceu completamente. Seu idioma, suas leis e sua arquitetura continuaram a influenciar gerações. O cristianismo, consolidado durante os séculos finais, manteve viva a herança cultural romana através da Igreja. E mesmo entre ruínas, a ideia de Roma como símbolo de ordem, poder e civilização resistiu ao tempo. O império se foi, mas sua sombra permaneceu, projetando-se sobre reis, papas e conquistadores por mais de 1000 anos. Se você está gostando da jornada pela história de Roma, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda muito o nosso trabalho e mantém viva essa viagem pelo passado. Parte 4. O legado que nunca morreu. Mesmo após sua queda, o espírito de Roma continuou a ecoar pelos séculos. O Império Romano pode ter desaparecido politicamente, mas culturalmente jamais foi apagado. Suas estradas, aquedutos e monumentos atravessaram gerações, servindo de modelo para impérios futuros. As línguas derivadas do latim, como o português, o francês e o espanhol, mantiveram viva a voz de Roma, enquanto o direito romano moldou os sistemas jurídicos de quase todo o Ocidente. Roma havia caído, mas suas ideias haviam se tornado eternas. A Igreja Católica herdou o papel de unificadora espiritual do mundo romano. O Papa assumiu o lugar simbólico do imperador, governando não pela espada, mas pela fé. Dos antigos templos nasceram catedrais, e o colapso do império deu origem à cristandade, que preservou o conhecimento e a estrutura social durante a Idade Média. Monges copistas mantiveram viva a literatura clássica, e nas universidades medievais, o pensamento romano renasceu sob nova forma. Assim, a chama de Roma seguiu acesa, mesmo nas noites mais escuras da história europeia. Na política, reis e imperadores tentaram reviver o prestígio romano. O Sacro Império Romano Germânico, fundado por Carlos Magno, buscava restaurar a glória perdida. Séculos depois, Napoleão e até Mussolini reivindicariam o título de herdeiros de Roma, tentando ressuscitar o poder e o simbolismo do império. A verdade, porém, é que Roma nunca precisou ser restaurada. Ela sobreviveu em cada lei, em cada idioma e em cada cidade que ergueu pilares, fóruns ou senados inspirados em sua grandeza. Por fim, Roma legou ao mundo uma lição atemporal.
Nenhum império, por mais poderoso que seja, é eterno. Sua ascensão e queda revelam o ciclo inevitável das civilizações, o nascimento, o apogeu e a decadência. Mas Roma também nos ensinou que ideias são mais fortes que exércitos. Seu poder não está apenas nas ruínas do Coliseu ou nas páginas da história, mas na forma como pensamos, governamos e sonhamos. Roma caiu, mas continua viva dentro de nós, como um eco que jamais se cala. Conclusão: quando o império se tornou eternidade? A queda de Roma não foi apenas o fim de um império, foi o fim de uma era e o nascimento de outra. O mundo romano ruiu, mas de suas ruínas brotou a semente da civilização ocidental. Cada pedra derrubada ergueu novas ideias, e cada derrota deixou lições que moldaram o futuro. Roma não desapareceu, transformou-se. Permaneceu nas leis que regem nossos países, nas línguas que falamos, nas cidades que herdaram sua arquitetura e na própria noção de império que tantas nações tentaram imitar. Seu poder deixou de ser militar e tornou-se imortal, sobrevivendo nas ideias que definiram o Ocidente. E assim, o maior império do mundo desapareceu, mas sua sombra jamais se dissipou. Roma não caiu, apenas mudou de forma. De poder à memória, de ruína à inspiração, de cidade à civilização. E se a história é um espelho do que fomos, Roma é o reflexo do que ainda somos, grandiosos, frágeis e eternamente em busca da glória. E para entender mais a fundo a história de Roma, estou deixando aqui no card ao lado o vídeo sobre Júlio César. Clique nele e descubra como começou a jornada que transformou uma cidade em império e um homem em lenda.